Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Otto Alencar sobre reforma política. Há propostas aqui na casa e já foram temas do programa Argumento de que se instale uma assembleia exclusiva para fazer uma reforma que possibilite, em 2018, eleições em regras que permitam uma melhor representatividade da sociedade brasileira. Isso tudo vem muito a partir de todo o trabalho da Lava Jato, que trouxe à tona as distorções das relações entre poder público e as empresas privadas. Mas agora você vai ouvir um ponto de vista diferente. Talvez seja possível fazer uma reforma que adeque melhor a possibilidade da representatividade na nossa democracia, sem com isso se ter que trabalhar com uma Assembleia Legislativa exclusiva. É a opinião do senhor, não é isso, senador? Eu acho que não há necessidade de uma Assembleia Constituinte exclusiva para se fazer a reforma da política que o Brasil precisa. Aí seria fazer eleição, para fazer reunião, para marcar a reunião, não resolve absolutamente nada. Mas, nós senador, temos o Senado funcionando muito bem, a Câmara, eu espero que volte a funcionar muito bem, e se apresenta aqui as modificações que precisam ser feitas, são poucas modificações. Primeira delas, fazer coincidir as eleições gerais, de vereador a presidente da República. O Brasil não suporta pagar a conta de eleição de 2 em 2 anos. Agora mesmo eu fui relator na Comissão Mista de Orçamento de uma suplementação orçamentária de 150 milhões de reais para o Tribunal Superior Eleitoral fazer as eleições municipais. Já tem recurso, mas o recurso não é suficiente, suplementa, gasta-se mais 150 milhões de reais para fazer a eleição municipal de vereador e prefeito. Depois disso, quando terminar a eleição municipal, o ano que vem, começa a se discutir a eleição de governador. Já no ano seguinte, quem vai ser o candidato a governador? Não se trabalha no Brasil, nem no estado, nem no município. Começa a discutir isso. Depois, lá na frente, eleição de presidente e governador. Então, primeira coisa, fazer coincidir as eleições em todos os níveis. Eleição com mandato de 5 em 5 anos, sem reeleição. A reeleição foi o grande mal do Brasil que fomentou a corrupção em todos os 3 níveis de governo, em alguns municípios, em alguns estados e no governo federal. Sabe por quê? Para fazer a reeleição, e quando o candidato vai para a reeleição, com exceções, toda a regra tem exceção, não é a maioria não, mas se atropela a lei e se passa por cima absolutamente de tudo para se ganhar as eleições. Sobretudo quem está no poder. Isso é uma grande verdade que ninguém pode esquecer. Primeiro ato é esse. Segundo, voltar, através de PEC, a cláusula de barreira. Qual é a cláusula de barreira? Estabelecer que o partido que não tiver 2% em 2020 para as eleições para deputado federal não pode existir, para acabar com o partido cartorial, de classificador debaixo do braço, que você sai entregando ele ali ou aqui como se fosse uma coisa comercial, porque tem o tempo de televisão, e o tempo de televisão agora, sem o financiamento privado, está valendo ouro. Então, monta-se um partido, tem-se imediatamente o tempo de televisão, que você vai negociar o tempo de televisão. São todos os partidos, mas um ou outro faz isso. E aí fazer a cláusula de barreira em 2020, já com 2% dos votos da deputada federal, em 2022 fazer já 3% e manter isso aí. Esse é o primeiro ato. Segundo ato, que é super importante, proibir a partir de 2020 com a ligação proporcional. Só vai existir o partido que tiver força, militância para ter representação política nas câmaras dos vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, nos governos estaduais, na Câmara Federal e no Senado Federal. Não adianta você ter tem mais de 20 partidos aí que não tem um senador, não tem um senador aqui no Senado Federal, não tem na Câmara Federal. Se o cidadão está com o partido cartorial, com aquele classificador, com a nominata do diretório ou da comissão provisória debaixo do braço, se o classificador for azul, de tanto carregar na axila, já desbotou, está branco o local que carrega debaixo do braço. E para ficar negociando o partido aqui ou ali. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, a reforma política, basta querer fazer a reforma política. Pois é. Todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Só esses 3 itens resolvem, de uma vez por todas, esse problema que tem no Brasil. E como viabilizar esses 3 itens? Porque também é recorrente a gente ver aqui nessa casa
um esforço em organizar uma reforma política que prospere. Né? O ano passado foi feita uma reforma política, o relator foi até o senador Romero Jucá, né? Mas realmente não saiu muito o desejo do que espera o povo brasileiro, embora tenha sido o Jucá, que é um bom conhecedor e um bom dessa articulador, situação. não é? Se acabou com uma coisa projetos que eu considero importante, e vamos ver a partir de agora, que é o financiamento privado das campanhas. Agora não vai ter mais CNPJ de empresa nenhuma financiando campanha política. Vai ser o CPF ou fundo partidário. Isso já ficou definido. E a milha está definida, já vai valer para essa eleição agora. Só que com isso definido e as coligações podendo acontecer, como o senhor descreveu, não vai intensificar a proliferação de partidos inconsistentes, como, por exemplo, a gente vê hoje em dia na Câmara? Não, olha, se fizer, a única maneira de se resolver essa questão de partidos sem representação política são os dois jeitos que eu falei. Cláusula de barreira e proibir as coligações proporcionais a partir de 2020. Porque nós temos uma eleição agora de 2016 e tem outra programada para 18. Isso. Não se pode fazer uma lei para valer agora em 16 e outra para 18. Faz para 2020, porque fica a regra clara. Todo partido vai conhecer e vai saber o que é que vai acontecer em 2020. A partir daí, tem a solução do problema, até fazendo a coincidência das eleições com 5 anos de mandato e acabando a reeleição. A reeleição, tem absoluta certeza, ela já começou viciada. Lembra-se que o Fernando Henrique, para aprovar a PEC da reeleição, teve aquela compra de deputados federais na Câmara Federal. Quem pode esquecer a confissão do deputado, então, da época, Ronivon Santiago, dizendo ao vivo e a cores, olha, eu fui comprado, eu me vendi por R$200 mil para votar na reeleição do Fernando Henrique. Já começou viciada, já começou com falha moral, já começou com compra de consciências que aqui ou ali aparece à venda em algum colegiado de Câmara ou de Assembleia ou de Câmara Federal. Então, essa situação é uma situação que está muito clara que a reeleição veio para estimular a compra de consciências políticas no país. Esses itens cuja alteração o senhor defende, por proposta de emenda à Constituição, é possível? É possível. O Ricardo Ferraz, o senador Ricardo Ferraz, que tem muita competência nessa área, uma pessoa muito preparada, me parece vai apresentar uma PEC nesse sentido, com essas alterações que eu falei aqui, que são as principais alterações. Espero que aqui no Senado essa matéria seja apreciada e votada e chegue na Câmara, a Câmara também aprove isso. E a Câmara tem que ter um presidente novo, com condições de tocar as matérias importantes. Esse ano a Câmara não votou quase que absolutamente nada. Na Câmara Federal só se discute se o Eduardo Cunha volta, se o Eduardo Cunha não volta, se ele fica afastado ou se ele não fica afastado. E você vê o país nessa situação de desemprego, de inflação alta, de falta de perspectiva de investimento. Às vezes eu ouço falar aqui um ou outro político dizendo, olha, nós precisamos ter investimento. Como é que tem investimento? Com investidor. Só tem investidor quando tem regras claras, definidas, com segurança jurídica. E o país hoje não tem nem regras claras, nem segurança jurídica para atrair investidores. E a situação está numa situação muito ruim. O país está numa situação muito grave, gravíssima. 12 milhões de desempregados. É um desafio, né, senador? Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Vamos ver, então, se a gente tem uma perspectiva de ver uma proposta votada e as eleições de 2020, então, feitas em outras bases, né? Exatamente, porque as eleições de 2016 agora e 2018 vai se ter condição da reeleição. A partir de 2020, se aprova uma lei dessa natureza, as regras ficam conhecidas e nós vamos ter um outro país se aprovarem essas regras, essas modificações que eu falei aqui agora, com toda a convicção de que tem uma experiência larga em política. Posso dizer a você, telespectador da TV Senado, que nós teremos uma mudança muito grande na política do Brasil. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa.
E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu lembro a você que você pode fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por uma ligação gratuita, 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.